Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, meus irmãos. Glória seja dada ao Senhor por mais esse privilégio que Ele concede a cada um de nós de podermos estar aqui em mais um culto de doutrina, onde é um culto bastante importante e onde é um culto que nós aprendemos com o professor Espírito Santo, que é Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina e é Ele que está aqui nesta noite, ajudando a cada um de nós para que aquela boa palavra ela venha a ser semeada nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15. João, capítulo de número 15, vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Em seguida nós iremos a Gálatas, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo de número 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Vamos lá para Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Todos encontraram? Digam amém. A palavra do Senhor vai nos dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram o que, meus irmãos? A carne, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também em quem, meus irmãos? No Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Até aí, meus irmãos. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela leitura da tua poderosa palavra, Senhor, onde sabemos, ó Pai, que ela é inspirada pelo teu Espírito Santo, que nesta noite, ó Pai, as tuas verdades contidas nessas escrituras, ó Pai, ela possa adentrar dentro dos nossos corações e não somente adentrar, mas fazer morada, ó Pai, dentro de cada um de nós, e que no nosso tempo e no teu tempo, ó Pai, principalmente, esses frutos venham surgir para a glória e louvor do teu nome, Senhor. É isso que a tua igreja te pede, já crendo, te agradece, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Glória seja dada ao Senhor. Assim que você se sentar, olhe para o seu irmão que está do seu lado nesta noite com carinho e diga para ele: você foi chamado para frutificar. Glória seja dada ao Senhor. Quantos aqui foram chamados para frutificar nesta noite? Glória a Deus. Então, queridos e amados irmãos, quando nós lemos essas lindas palavras e aconselhamento que o apóstolo Paulo dá àquela igreja de Gálatas, e principalmente aos cristãos, aqueles que são seguidores de Cristo, nós vamos observar o apóstolo Paulo ele dando algumas características, e características essas muito importantes para o crescimento saudável da igreja do Senhor.
E quando nós olhamos, queridos irmãos, é bastante importante nós analisarmos que o significado desta palavra tão falada na igreja, e às vezes nós não compreendemos direito o fruto do Espírito. É muito importante que nós viemos atentar que o fruto do Espírito não é eu e não é você que produz, mas sim o próprio Espírito Santo que ele produz dentro de cada um de nós. E quando nós olhamos, meus irmãos, nós vamos observar que estar andando conforme a vontade do Senhor é uma da ação do Espírito Santo em nossas vidas. É uma ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa que se entregou e que rejeitou todas as suas vontades da carne e que verdadeiramente nasceu de novo e estar aqui pronto para que a sua vida ela venha a ser manifestada as características do próprio Cristo através de cada um de nós. E quando nós olhamos, meus irmãos, nós vamos ver que andar e ser uma pessoa que demonstra o fruto do Espírito Santo na sua vida é viver debaixo da ação do Espírito Santo. E o que é viver debaixo da ação do Espírito Santo? Em poucas palavras, queridos e amados irmãos, é não vivermos mais a vida que outrora eu e você que chegamos aqui nesta noite vivíamos no passado. Viver debaixo da dependência e da ação do Espírito Santo é termos o nosso corpo como morada do Espírito Santo e fazermos aquilo conforme Ele nos conduz a fazer. É rejeitarmos as nossas vontades, é rejeitarmos a carne que nos conduz ao pecado e fazermos a vontade do Espírito Santo prevalecer nas nossas vidas. E quando nós olhamos, meus irmãos, nós identificamos que às vezes nós confundimos fruto do Espírito Santo como os dons adquiridos através do Espírito Santo. E quando nós olhamos, nós vamos ver que há uma diferença do fruto do Espírito e dos dons do Espírito para a igreja do Senhor. E aqui, queridos e amados irmãos, nós, como somos pentecostais, nós vamos observar que muitos valorizam os dons do Espírito Santo. Não que os dons do Espírito Santo nós viemos a descartar. Não que os dons do Espírito Santo ele não venha a ser importante para a igreja do Senhor. E nós sabemos que os dons do Espírito Santo é bastante importante para a igreja do Senhor, a fim de capacitar a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, para a obra que ela precisa desenvolver aqui na terra. E nós vamos observar que cada um, o Senhor dá o seu dom e cada um tem a sua especialidades. Mas eu não vou me atentar nesta noite a falar sobre os dons do Espírito Santo com a igreja do Senhor. Mas nós nesta noite vamos ver e vamos falar de outra coisa bastante importante, que é o fruto do Espírito Santo na vida do cristão, na vida daquele que foi regenerado, lavado, nascido de novo e teve esta oportunidade de poder demonstrar através da sua vida as características de Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos observar, e eu creio que vocês também vamos ver que o fruto do Espírito Santo
não é aquilo que Deus opera através de nós. Porque o que Deus opera através de nós seria os dons do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para o fruto do Espírito Santo, nós vamos observar que o fruto do Espírito Santo é aquilo que Deus não opera através de nós, mas sim em cada um de nós. É aquilo, queridos e amados irmãos, que Deus opera através da minha e da tua vida que chegou aqui nesta noite. E é preciso entendermos e termos, queridos e amados irmãos, muito cuidado, porque o que Deus opera em nós é mais importante e poderoso do que Ele opera através de nós. Quantos estão compreendendo nesta noite? Digam amém. Glória seja dada ao Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos analisar que nos dias de hoje, meus irmãos, nós vivemos em nosso meio cristão e às vezes nós nos deparamos com pessoas que são novas convertidas, pessoas que aceitaram o evangelho há poucos tempos e pessoas que estão andando frustradas no caminho com a vida cristã. E por conta disso, queridos e amados irmãos, eles não conseguem desenvolver e eles até tentam, buscam, mas eles se esforçam, se esmeram, mas eles não conseguem com essa ânsia desenvolver o fruto do Espírito Santo nas suas vidas. Mas quando nós olhamos, queridos e amados irmãos, o fruto do Espírito Santo não é algo que é desenvolvido através de cada um de nós. O fruto do Espírito Santo não é eu que desenvolvo, não é você que desenvolve, mas é o Espírito Santo que desenvolve através de nós. E quando nós olhamos, queridos e amados irmãos, muitos por procurar e buscar e correr atrás, vamos ver que muitos percebem que em algum momento na sua trajetória cristã falha, tropeça. Muitos na sua trajetória cristã, em alguma circunstância das suas vidas, vão se decepcionar. E o que acontece, queridos e amados irmãos, infelizmente, muitos desistem da caminhada. Muitos param na caminhada. Mas quando nós olhamos, e queridos e amados irmãos, aquele que foi alcançado pelo fruto do Espírito na sua vida, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para os obstáculos, ele continua firme e caminhando em direção à sua vida eterna. Ele não olha para as circunstâncias, queridos, e nem tampouco ele não desanima na sua caminhada. Porque o Espírito Santo, ele nas nossas vidas, ele tem esse poder de nos ajudar a melhorarmos nos pontos fracos que eu e você precisamos melhorar. O Espírito Santo, quando habita na vida do cristão, onde ele vai encontrar o templo e morada para habitar em sua vida, nós vamos observar que ele tem esse poder de colocar no lugar tudo aquilo que está fora dos seus lugares. Ele tem esse poder de fazer uma limpeza, uma faxina em nosso interior e nos ajudar a aperfeiçoar naquilo que eu e você mais temos dificuldade de exercermos, de desempenharmos as características do próprio Cristo através da nossa vida. Então, queridos irmãos, nós vamos observar que quando nós falamos
do fruto do Espírito, nós vamos ver que há diversas características. Mas nós olhamos e nós observamos que o apóstolo Paulo, ele fala que é no singular, ele não fala que é os frutos do Espírito. E ele coloca no singular, enquanto as obras da carne, se nós observarmos, ele coloca no plural. Aonde nós vamos ver que as obras da carne, também ele vai dar uma lista de coisas que eu e você, como cristão, devemos correr, devemos se afastar dia após dia. E quando nós olhamos, meus irmãos, nós vamos entender que esse fruto do Espírito e tantas características boas que esse fruto tem, nós vamos ver que é como se fosse um cacho de uva. Um cacho de uva nós vamos observar que é um fruto. Mas desse mesmo fruto há várias uvas colocadas em um só fruto. E o fruto do Espírito basicamente é isso. É um fruto que dentro desse mesmo fruto há várias virtudes e características bastante importantes na vida do cristão. E nós vamos ver, meus irmãos, que este fruto, ele é produzido em nós, não porque eu e você somos alguém que esteja aptos a produzir por nós mesmos. Mas esse fruto é produzido em nós pelo próprio Espírito Santo. Com o intuito de quê, meus irmãos? De esculpir em cada um de nós que chegamos aqui nesta noite, e em você que está na sua casa, o caráter de Cristo em nossas vidas. Por isso, queridos e amados irmãos, que o Senhor, usando Zacarias, ele vai dizer que não é por força e nem por violência, mas por quem, meus irmãos? Mas pelo meu Espírito. Então, queridos e amados irmãos, diga para o seu irmão que chegou nesta noite, diga para ele, não é você, é o Espírito Santo. Glória seja dada ao Senhor. É o Espírito Santo, queridos e amados irmãos, que produz essas características através das nossas vidas. Então, queridos e amados irmãos, nós, pelos nossos esforços, por mais que eu e você viemos a buscar, podemos até amar um aos outros. Podemos, queridos e amados irmãos, até, queridos, fazer algo de bondade, podemos até ser um pouco benigno, mas nós vamos ver que nós, com as nossas próprias forças, nós vamos ver que ora nós vamos oscilar, ora nós vamos falhar, porque nós sabemos que sem a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas, nós não podemos realizar nada de bom. Só através do Espírito Santo que eu e você podemos fazer algo frutificar para a glória de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, nós vamos ver que em algum momento nós, com as nossas próprias forças, nós não vamos ter constância. E nisso nós vamos, em algum momento, desistir e até mesmo oscilar. Mas quando o Espírito Santo, ele produz em nós essas virtudes, nós vamos observar, meus irmãos, que ela vai fazer parte integrante da nossa vida.
Quando o Espírito Santo ele começa a agir na vida do cristão, nós vamos ver que essas virtudes, ela vai fazer parte do dia a dia do cristão. Ela vai fazer parte da sua vida. Então nós vamos ver que essas virtudes, queridos e amados irmãos, elas vão se entranhar dentro do nosso ser, dentro do nosso coração e dentro da nossa vida, produzindo a essência de Cristo para este mundo corrompido. Em Efésios, queridos irmãos, capítulo de número 4, glória seja dada ao Senhor, e o versículo de número 2, a palavra do Senhor vai nos dizer que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos o quê, meus irmãos? Uns aos outros em amor. Glória seja dada ao Senhor. Quer ter unidade? Suporte um aos outros em amor. Independentemente da falha, do defeito do seu irmão, porque como acabamos de ver, o fruto do Espírito não vem de nós, mas sim do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Então, nós queremos viver em união uns com os outros, temos que ter as características do fruto do Espírito em nossas vidas. Temos que ter, porque senão é impossível vivermos em união com os nossos irmãos. Em Efésios capítulo de número 5, e o versículo de número 9, a palavra do Senhor nos diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Glória seja dada ao Senhor. E quando nós vamos lá para Colossenses, capítulo de número 1, do verso do número 11, nós vamos observar que corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, o que nós observamos aqui, meus irmãos, é que a força que opera em cada um de nós, ou seja, o fruto do Espírito, não é nas nossas próprias forças, mas na força da glória de Deus que opera através da minha e da tua vida que chegou aqui nesta noite. Glória seja dada a Deus. Por isso, meus irmãos, quando Deus ele vai usar Jeremias dizendo: maldito é o homem que confia no homem. Deus aqui ele estava dizendo, queridos e amados irmãos, que maldito é o homem que confia no homem, mas não o homem que ele está vendo do seu lado. Mas quando ele diz isso, ele diz que maldito é o homem que confia no homem que vê de frente ao espelho, ou seja, em si mesmo. A pessoa que confia em si mesmo, ou seja, que está falando aqui nesse texto da sua autoconfiança. E quando nós olhamos, quando a pessoa ela passa a crer que sozinho ele consegue suportar e passar por diversas adversidades e lutas que vêm na trajetória e na vida cristã, nós vamos ver que nós vamos criar uma independência do Deus ao qual eu e você servimos. Mas quando eu e você, queridos e amados irmãos, observamos que sem Ele, eu e você, não podemos produzir nada de bom, nós vamos ver que nós vamos entender que somos inteiramente dependentes de Deus. Diga para o seu irmão nessa noite: eu e você somos dependentes de Deus.
Então, meus irmãos, nós observamos que o reino de Deus, ele não é regido pelo esforço humano. O reino de Deus, ele não é regido pelos nossos méritos, pelo que eu e você venha fazer. Mas o reino de Deus, ele é regido pela ação e pela operação do Espírito Santo em nossas vidas. E nós vamos observar, queridos, que a nossa vida com Deus tem que ser totalmente diferente da vida que outrora foi desfeita, aquela vida que nós vivíamos no passado. A nossa vida com Deus é uma vida para a glória e louvor do seu nome. É uma vida, queridos e amados irmãos, que quem veja e olhe para nós, veja as características do Espírito Santo em nossas vidas, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento e até mesmo através das nossas ações que nós praticamos no nosso dia a dia. Em Romanos, queridos irmãos, capítulo de número 15, e o verso de número 13, glória a Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do homem, meus irmãos, pela virtude do Espírito Santo. Glória seja dado ao Senhor. Então nós observamos, queridos, que é gozo, é alegria, é justiça e é paz. Então quem anda no Espírito desfruta de todas estas virtudes na sua vida. E em primeiro lugar, queridos e amados irmãos, nós entendemos aqui que para termos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, é necessário que o cristão, ele nasça de novo. Diga comigo, nasça de novo. A vida cristã, meus irmãos, nós vamos observar que é um processo. Nós observamos, nós fomos regenerados, reconciliados, mas estamos em um processo de santificação para chegarmos na estatura de um varão perfeito. Então, como nós sabemos que a nossa vida é um processo, nós vamos observar que ora nós vamos acertar, ora nós vamos errar. Não é isso, meus irmãos? Mas que nós vamos observar que quando nós erramos, qual o diferencial do mundo lá fora? Continua no erro. Mas nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, ele tem esse papel de nos ajudar a não errarmos novamente. Não entrarmos naquele próprio erro que diariamente nós executamos. Ele tem esse papel de nos ajudar. O diferencial do cristão é que quando ele erra, o Espírito Santo acende aquela luzinha. Opa, não é por aí. É por aqui que eu quero que você ande. Então, meus irmãos, o que dá a nos entender é que quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, eu e você não fazemos mais o que nós queremos. A nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai nos dizer o quê? Não mais vivo eu, mas se Cristo vive em mim,
Então eu não faço mais o que eu quero. Eu não faço mais o que antes eu fazia. Nova criatura somos. O velho homem ficou para trás e agora tudo se fez novo. Então nós olhamos para cada um de nós e nós podemos enxergar as virtudes do Espírito Santo através da nossa vida. Nós podemos enxergar que agora nós somos pessoas com as nossas vidas entregue para fazermos a vontade de Deus prevalecer em nossas vidas. Rejeitarmos as nossas vontades, rejeitarmos a vontade da carne e fazermos a vontade do Espírito prevalecer através de nossas vidas. E nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que esse processo, essa preparação, esse estado crescente de santificação na vida do cristão só acontece por conta do Espírito Santo. Só acontece através dele. E só acontece para a glória e louvor do nome de Jesus. Em Provérbios, queridos e amados irmãos, capítulo de número 4, e o versículo de número 18, veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Mas a vereda dos justos é como o que, meus irmãos? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o que, meus irmãos? Até ser dia perfeito. Glória seja dada ao Senhor. Então a vida do cristão é como aqui em Provérbios está dizendo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Diga para o seu irmão, você tem brilhado mais e mais? Glória seja dado ao Senhor, porque vai chegar o dia que nós vamos ser dia perfeito para a glória do Senhor. Então esse processo de santificação na vida do cristão só acontece não por os nossos méritos e nem por nossas próprias forças, mas só acontece através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Andar em espírito, queridos e amados irmãos, é cumprirmos as orientações da palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Andarmos em espírito é andarmos em obediência à palavra do Senhor. Todo aquele que anda em espírito e que o fruto do Espírito é revelado através da sua vida, é porque está andando em obediência à palavra do Senhor. E só nós podemos entender quais são essas características se eu e você tivemos em obediência. Porque nós vamos observar que obedecer é o melhor caminho que eu e você, como cristão, podemos trilhar. Obedecer, nós vamos observar que é o melhor remédio para sarar as nossas feridas. Que às vezes está uma ferida lá dentro, uma chaga, e aquela ferida pode contaminar os demais frutos, as demais virtudes. Então a obediência, ela sara as feridas. Andar em obediência no caminho do Senhor é rejeitar as obras da carne e cumprir o fruto do Espírito, ao qual Ele tem determinado para a igreja do Senhor que está nesta noite aqui. Então, meus irmãos, lá em Romanos, glória seja dada ao Senhor, capítulo de número 8 e o versículo de número 13, veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Porque se viverdes segundo a carne, acontecerá o que, meus irmãos? Morrereis. Mas se pelo o Espírito, pelo que, meus irmãos? Pelo o Espírito, mortificardes as obras do corpo, o que acontecerá, meus irmãos?
vivereis. Glória seja dada ao Senhor. Deus, ele tem vida e vida com abundância, queridos, para a igreja dele. Enquanto nós observamos aqui que quando nós andamos segundo a vontade da carne, a concupiscência da carne, os desejos pecaminosos, o que acontece com o cristão? Ele morre, e morre espiritualmente. Mas quando eu e você andamos em espírito, mortificamos as obras do corpo e vivemos para a glória de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos, a obediência é o melhor caminho que nós podemos trilhar. E quando nós olhamos para o fruto do Espírito, queridos, em pequenas palavras e ligeiras, nós vamos observar que o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna que o Espírito Santo produziu em cada um de nós. Fruto do Espírito é a manifestação externa, é aquilo que eu e você possamos externar para este mundo corrompido. É aquelas obras que eu e você praticamos diariamente, da obra interna que Ele tem feito através de cada um de nós, através de cada uma das nossas vidas. E andar no fruto do Espírito é fazermos a vontade do Pai que está no céu. É rejeitarmos os nossos desejos, é rejeitarmos as nossas vontades e dizermos: eis-me aqui, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que venha a ser feita a tua vontade que estás no céu. Porque eu sei que de mim não vem nada de bom, mas através do teu Espírito Santo da verdade, que habita dentro de cada um de nós, que eu venha a ser conduzido, que os meus passos, as minhas ações venham a ser conduzido através de ti. E nós vamos ver, queridos, que em Gálatas, o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo vai dizer que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os resultados de uma vida guiada por quê, meus irmãos? Pelo Espírito Santo. Então, queridos, quando nós vamos ver que um cristão, quando ele é regenerado, nascido de novo, Jesus, ele vai fazer esse trabalho através do seu Espírito Santo Consolador, e o Espírito Santo, ele vai passar a habitar dentro de cada um de nós, e isso vai fazer com que a nossa vida, ela venha a ser totalmente modificada. A nossa vida, nós vamos observar que ela vai ser transformada. O fruto do Espírito Santo, ele tem como é que eu posso dizer, esse resultado, esta ação de fazer com que o cristão, ele venha a ser totalmente modificado da sua maneira de viver. Então, meus irmãos, o texto de Gálatas vai nos mostrar que o apóstolo Paulo, ele está dando essa característica à igreja do Senhor e essas virtudes para que ela venha buscar e buscá-la diariamente. Em primeiro lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é o amor. Glória seja dada ao Senhor.
E eu poderia dizer, queridos e amados irmãos, com convicção, que o amor é o mais importante das características e virtude do fruto do Espírito em nossas vidas. Porque se nós formos observar, queridos e amados irmãos, o Deus ao qual eu e você servimos, a sua essência é amor. Ele é o próprio amor. E se não fosse pelo seu amor, eu e você não estaríamos aqui nesta noite. Então, por que o apóstolo Paulo, ele frisa em primeiro lugar como o amor ser a qualidade e virtude que o cristão que foi alcançado e regenerado e que o Espírito Santo habita em sua vida é a principal virtude? Porque quando nós olhamos, queridos e amados irmãos, o amor é o maior mandamento que eu e você podemos praticar através das nossas vidas. Quando nós olhamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 13, glória a Deus, veja o que a palavra vai nos dizer. Verso de número 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o que, meus irmãos? É o amor. Veja só, ele vai falar aqui que a fé, a esperança e o amor é bastante importante para a nossa vida cristã. Mas o que prevalece é o que, meus irmãos? É o amor. Olha lá. E no versículo 8 do mesmo capítulo, ele vai dizer que o amor nunca falha. Mas havendo profecias, é importante as profecias? Bastante. Mas veja o que é que vai acontecer. Serão aniquiladas. Havendo línguas, é importante, meus irmãos, os dons de línguas, como é importante para a edificação da igreja, sim. Mas olha o que é que vai acontecer. Cessarão. Mas havendo ciência, a ciência é importante, com certeza. Desaparecerão. Glória seja dada ao Senhor. Mas o amor, ele é o maior mandamento. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que o amor é algo que o próprio Jesus, ele sempre frisava aos seus discípulos e aos seus seguidores. O amor, queridos e amados irmãos, é algo que o cristão, ele tem que colocar em primeiro lugar na sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que lá em Mateus 22, do verso 36 ou 39, vai dizer que amar a Deus sobre todas o que, meus irmãos? Todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então, o amor, queridos e amados irmãos, estar em primeiro lugar não é por qualquer coisa, mas é porque ele é importante nas nossas vidas. Sem ele, nós não podemos conhecer ao Deus ao qual nós servimos, porque ele é amor. E se ele é amor, eu e você que estamos em Cristo Jesus, nós temos que praticar o amor. Mas quando eu falo amor, não é daquela pessoa que eu e você temos mais afinidade, temos mais a proximidade. Mas quando eu refiro-se em amor, praticar o amor, é amarmos mesmo aqueles que nos odeiam. Porque se nós formos observar, quando Deus, lá atrás, ele nos amou e entregou o seu Filho, ele não entregou porque eu e você éramos bons. Ele não entregou o seu Filho porque eu e você merecíamos. Antes, merecíamos o juízo dele. Mas ele entregou
porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou e Ele te amou e não olhou as nossas imperfeições. Então eu e você devemos amar os nossos próximos, aquele que nos rodeia, mesmo com as suas imperfeições. Porque nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós dependemos da misericórdia de Deus diariamente através da nossa vida. E o amor, ele deve fazer parte integrante da vida de quem foi alcançado primeiro pelo amor de Deus. Se eu fui alcançado por esse amor que chega a me constranger, como disse o próprio apóstolo Paulo, quem sou eu para deixar de amar o meu irmão? Porque como eu vou falar que amo a Deus, ao qual eu não vi, e deixo a desejar de quem eu estou vendo diariamente? Como posso abrir a minha boca e digo, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e não amo ao próximo como a si mesmo? Então, meus irmãos, o amor é algo que eu e você devemos praticar todos os dias. Em Romanos, capítulo de número 12, glória a Deus, e o versículo de número 20, veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que, meus irmãos? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Enquanto o mundo nos ensina, e ensina aqueles que estão lá fora, que quando nós vemos os nossos inimigos estando passando por necessidade, terminamos de matar, a palavra do Senhor diz totalmente diferente. Quando eu e você vemos alguém que esteja precisando da nossa força, esteja vendo alguém que esteja precisando da nossa mão, estendemos a mão para eles. Estiver passando por alguma dificuldade, que nós possamos ajudá-lo. Se nós vemos o nosso irmão que caiu, não critique, não julgue, mas estenda a sua mão e levante-o. Porque amanhã pode ser que eu e você esteja no lugar que ele está e precisamos de uma força, de uma mão, para que possa nos ajudar a estar de pé. Então, queridos e amados irmãos, o amor é fundamental nas nossas vidas. O amor é algo indispensável na vida do cristão. E sem o amor é impossível dizermos que conhecemos a Deus, que é o próprio amor. Então, meus irmãos, o amor não é a atitude e não é um sentimento. Porque se nós pararmos para observar, o amor, ele não é sentimento. Por quê? Porque sentimento é preciso circunstâncias aconteçam para que eu ame alguém. Mas quando nós olhamos o amor descrito na Bíblia Sagrada, é uma atitude, ou seja, não precisa circunstância para que eu venha a amar alguém. Então, quando nós olhamos lá para 1 João, capítulo de número 5 e o versículo de número 3, glória seja dada ao Senhor, veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer. 1 João, capítulo de número 5 e o versículo de número 3. Porque esta é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Glória seja dada ao Senhor. Então, queridos e amados irmãos, o que nós observamos aqui é que aquele que ama conhece a Deus. E aquele que não ama
não conhece a Deus. Por quê? Porque aquele que não ama significa dizer que o amor de Deus, ele não alcançou a sua vida ainda. Ele não foi alcançado pelo amor de Deus. Por isso que ele não produz o amor para com o próximo. Então, queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dar outras virtudes e características bastante importantes, mas que infelizmente nesta noite não vai dar tempo de podermos conhecermos de fato quais são as demais características e virtudes que nós devemos ter, mas espero que em outro momento nós possamos dar continuidade das virtudes e características do fruto do Espírito nas nossas vidas.